Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Rota Digital. Podcast que traz assuntos aí de odontologia, sustentabilidade, arquitetura, uma vasta gama aí de assuntos corporativos para trazer informação e entretenimento para você que acompanha a gente aqui. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial para mim, que é a minha irmã. A gente fez o primeiro podcast da Rota foi feito com ela, só que a gente teve alguns problemas técnicos aí e não foi o primeiro episódio. Mas hoje eu tô com ela aqui de novo, Vivian Cristina, minha irmãzinha. Tudo bem? Como você tá? Tudo bem. E você? Irmã, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, Agradeço. gravar aqui com a gente, pra gente poder falar sobre tecnologia, governança de dados. A gente vai trazer um apanhado geral aí sobre essa parte de governança de dados. Então, irmã, eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Quem é você? Qual é a sua trajetória profissional? Dá um panorama aí pra gente. Quem é a Vivian? Bom, eu sou a Vivian, sou mineira da cidade de Uberaba e trabalho atualmente aí com TI na área de governança de dados. Já passei aí por algumas empresas, né, trabalhando com esse assunto ao longo da minha carreira. É um tema que eu gosto bastante, bem desafiador, mas me deixa bastante realizada e gosto sempre de falar que eu tenho oportunidade. É legal estar aqui para poder trazer esse assunto também para o seu público, né? Acho que é um tema super importante e é legal que todas as pessoas tenham conhecimento mínimo sobre isso, porque ajuda bastante aí no dia a dia de todo mundo. Com toda certeza. Bom, para quem não sabe a nossa trajetória de vida, eu e a minha irmã, nós viemos para cá em 2011, né? E a gente enfrentou aí alguns percalços, algumas dificuldades. A gente veio totalmente sem dinheiro, né? Sem nada, sem conhecidos, sem documentos, sem sem contato. indicações. Exatamente. E nós conseguimos... você entrou numa empresa aí depois de 20 dias e eu entrei em outra depois de 15. Entrei Sim. numa revista. E foi uma jornada muito interessante, né? Foi. Que a gente enfrentou até aqui. Me conta um pouquinho de como foi a experiência para você, assim, de chegar numa cidade grande, que, igual como você falou, né, não tinha conhecido e tudo mais, e de repente você entra numa empresa que também era uma multinacional. Como foi essa jornada para você? Acho que foi um momento muito especial, assim, nas nossas vidas, né? Não só para mim. Eu sempre fui uma pessoa bem agitada, então a vida no interior já não me realizava tanto, não me estimulava tanto. E eu acho que quando a gente veio para cá, foi de fato, assim, uma virada de chave muito grande nas nossas vidas. E foi uma experiência sem igual, né? Porque a gente veio sem nada, a gente tinha uma pensão ali que a gente reservou pela internet na época, né? Exatamente. Sem conhecer minimamente localização e nem nada do tipo. Mas eu acho que é uma experiência legal também pra gente falar pras pessoas de como as coisas acontecem quando a gente tá com um propósito, né? Legal. Tanto eu quanto você, a gente tinha muito claro na nossa cabeça que, assim, não tinha opção de dar errado. Exatamente. Por mais que, se a gente for analisar, as chances de dar errado eram muito Eram bem grandes. Mas na nossa cabeça, naquele momento, a gente não pensava nisso. Então, a gente veio com muita certeza que tudo ia acontecer e que ia dar certo, e deu, né? Então, rapidamente a gente conseguiu se alocar profissionalmente, Sim. encontrar um apartamento, alugar apartamento, e foi tudo acontecendo muito rápido. As coisas foram se encaixando e eu acho que muito por essa vontade também que a gente tinha de que tudo desse certo, né? Com toda Então, certeza. Muito bom. Vamos relembrar a trajetória lá em Minas. Você passou por uma central tributária, passou pelo Banco do Brasil e você sempre teve nesse contexto da administração e aí Sim. acabou indo para a parte de análise, caiu em banco, caiu em emissora de TV. Então vamos partir dessa época, né, que você saiu de Uberaba e veio para cá. Como que aconteceu a governança de dados na sua vida, assim? Em qual momento que você caiu nessa área e aí começou a desenvolver, começou a se interessar e começou a evoluir nessa parte, nesse conhecimento? Foi acontecendo, assim, a minha vida profissional, quando eu decidi ali por uma faculdade, eu estava muito focada em ir para a área de administração de fato, né?
Eu tenho até hoje uma veia empreendedora, assim, em mim, então é um assunto que eu gosto bastante. Acho que administração é legal, porque dá uma base de vida para qualquer assunto que você quiser tocar, né? E quando a gente é mais novo, a gente não sabe exatamente ainda o que a gente quer fazer, e eu acho que foi muito acertado da minha parte ir para esse curso. Foi um curso que eu gostei muito, mas na época eu estava muito focada na área financeira, né? Então, na nossa família, a gente tem ali a nossa mãe, nosso pai, voltados, né, para a área Total. administrativa e tudo mais. Então, eram os exemplos que a gente tinha em casa e eu queria seguir nessa área. Aí comecei fazendo estágio no Banco do Brasil. Depois fui trabalhar na central tributária do município, né, de Uberaba, colocando em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo na faculdade. E quando a gente veio aqui para São Paulo, ainda segui nesse caminho por um tempo, né? Então, o meu primeiro trabalho aqui foi na Serasa, que é uma grande empresa, uma multinacional. E eu sempre falo que, por mais que eu tenha tido experiências de trabalho anteriores, acho que a Serasa foi a primeira grande empresa que, de fato, né? Eu falo, nossa, sou funcionária de uma grande empresa. Sim. Então, ali que começou mesmo, que eu comecei a entender e aprender como me colocar e exercitar muitas das coisas que eu tinha aprendido. E a minha carreira foi seguindo, né? Ali dentro da Serasa eu passei por algumas áreas, então faturamento, projetos e processos. E na última equipe que eu passei, eu comecei a colocar o pezinho em dados, né? Então, era uma área ali que a gente cuidava de cadastro de clientes, fazer algumas análises de suspeita de fraude. Então, ali eu comecei a tatear um pouco mais desse universo de dados. Depois que eu saí da Serasa, eu fui para o HG, que é uma holding dona dos planos de saúde Amil. E ali o objetivo era a implementação de ERP, né? A empresa estava num desafio de migrar todos os sistemas para SAP. E aí ali eu tive, né? Eu estava alocada, de fato, em um tema de governança. Então, ali eu fiquei numa célula responsável por implementação de MDM, que é um dos assuntos que a governança toca. E aí eu comecei a aprender de fato e entrar nesse universo de tecnologia definitivamente. TI é uma área que abraça profissionais de todas as áreas, então é legal, né, que, por exemplo, na minha experiência na Globo, tinham pessoas de TI que tinham se formado em artes cênicas, tinham pessoas que tinham se formado em biologia, tinham pessoas que tinham se formado em TI, e a gente vê isso acontecer muito porque acho que tudo agora está caminhando muito para tecnologia, para inteligência artificial. Então, é uma área que eu acho que abraça profissionais de todos os conhecimentos que acabam querendo migrar, né? É uma área que reconhece os profissionais muito rápido, que paga bem, que remunera bem. Então, as pessoas acabam se encantando também por esse universo e migrando, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui trilhando ali aos poucos e cheguei, né, caí de fato em tecnologia. Então, depois da UHG, eu fui para uma consultoria, trabalhar também com implementação de SAP dentro desse assunto de MDM. Depois da consultoria, eu fui para o Banco Pan. O desafio lá era implementar uma área de governança do zero, né? Foi quando o tema começou a ficar muito quente ali no começo da pandemia, né? Sim. Então, foi quando o hype mesmo da governança, acho que explodiu. Por mais que seja um tema que é antigo, acho que o hype mesmo e a grande importância começou a ser discutida agora, recentemente. Foi quando saiu as questões de LGPD? Foi mais ou menos na mesma época. Então, começaram ali discussões de compliance, de LGPD e governança, porque são temas que se relacionam muito, né? Então, acho que as pessoas foram identificando ali a necessidade e isso foi se tornando muito importante, muito rápido para as empresas como um todo. Entendi. Então, ali no PAN, o desafio era de implementar um programa de governança do zero. Depois do PAN, eu fui como Data Product Manager para a Globo. Então, na Globo, o desafio também era de conduzir um assunto de qualidade de dados dentro dos produtos digitais da Globo, né? Então, Globoplay, G1, GED, Show, Joia. Globosim. E aí, da Globo, eu fui para o BV, que é a empresa que eu tô hoje, também
com o objetivo de conduzir o assunto de governança de dados. Ah, bacana. A gente falou de LGPD, né, nessa época aí, eu lembro de se conversar, de se começar esse assunto de LGPD por conta dos vazamentos que aconteceram e tudo mais. Então eu já puxo a nossa próxima questão, assim, como que você lida com essa responsabilidade, com essa pressão, né, de trabalhar numa empresa multinacional, numa grande empresa, tendo passado por várias outras empresas aí, como você deu esse panorama pra gente, como você lida com isso diariamente? Eu acho que pressão a gente sempre tem, independente do tema, independente de ser governança ou não, né? Eu, particularmente, tenho um perfil muito agregador, então eu gosto muito de reunir as áreas envolvidas, colocar todo mundo na mesma página, discutir, pensar juntos. E eu acho que isso me ajuda muito a lidar com essas pressões do dia a dia, né? A gente que trabalha aqui no universo corporativo, a gente sabe que são muitas demandas, tudo é urgente, tudo é para ontem. E não tem como a gente, né? Por mais que a gente faça, não tem como você falar, não, agora esse mês ou esse trimestre vou trabalhar tranquilo. Não existe isso. Nem em banco, nem em qualquer outro setor que a gente tiver. Mas eu acho que isso é importante, né? Por mais que tenha pressão, a gente não tomar decisões precipitadas. Então, trazer as pessoas para a sala, os envolvidos, discutir, pensar em melhores soluções para a gente conseguir entregar, de fato, coisas que parem de pé, né? Porque às vezes a gente, ali na pressa, entrega qualquer coisa, como um grupo mesmo, e depois vê que foi trabalho perdido. Então, é mais ou menos assim que eu conduzo e eu tenho tido sucesso, assim. Legal, bacana. E, bom, então vamos entender o que é a governança de dados. Dá um panorama, assim, pra gente. Governança de dados é uma ferramenta super importante, assim, pra gente garantir tomadas de decisão corretas dentro de uma empresa em que você tá, né? Então, pela definição ali oficial do DAMA-BOK, para quem não sabe, o DAMA-BOK é um livro, né? É um book de boas práticas que a gente tem dentro da governança. E é até legal falar, porque começou também a ter muita discussão em torno do DAMA, no sentido de, a gente ouve muito, né? Que é da área, o que tá no DAMA ali é uma utopia. A gente não pode fazer o que tá escrito ali, porque o que tá no livro aceita tudo, mas na prática... Então... começou a ter, eu vejo muito esse tipo de fala, assim, nos locais por onde eu passo, né? Mas eu acho super importante ter esse guia de boas práticas e a gente olhar para ele, né? Por mais que a gente sabe que no dia a dia a gente não vai conseguir o estado da arte, mas a gente tem que estar sempre mirando no que é recomendado. E eu acho que isso para qualquer carreira, né? Então, todo mundo que está trabalhando ali em qualquer assunto está buscando o estado da arte, está buscando excelência. Então, assim, me julguem aí, quem quiser me julgar, mas eu olho sim o DAMA e eu acho que é importante, né, se basear nesses guias pra gente tomar decisão. Às vezes, no dia a dia, surgem ali assuntos que eu mesma ainda não me deparei, eu olho ali para ver o que está sendo recomendado e ver a melhor forma de seguir, né? Então, só um parêntese aí para dizer da importância da gente olhar para isso. E pelo DAMA, né, a definição de governança é que é um conjunto de políticas, práticas, padrões, procedimentos para a gente garantir uma gestão de dados efetiva, né, e sem oferecer risco de vazamento de informações, de acessos indevidos. A gente conseguir garantir qualidade nos dados também para tomar a decisão certa, né? É mais, assim, uma cultura que precisa ser implementada, Sim, né? Cultura de dados total. Legal, bacana. Bom, a gente está falando de cultura, o que você vê, qual que é a maior dificuldade, ou melhor, qual que é o maior desafio que você vê para poder implementar um programa de governança de dados numa empresa? Olha, eu diria que patrocínio e cultura juntos, né? E aí patrocínio não é dinheiro. É patrocínio de ter, de fato, uma camada executiva ali na empresa que patrocine o assunto e que dê força para as ações de governança. Porque governança, só pelo nome, é igual compliance, né? Você fala governar, a menina da governança tá te procurando, a pessoa já foge de mim, porque fala, meu Deus, fiz alguma coisa errada e tal.
E realmente a gente tem muitos aspectos ali dentro de governança que são chatos de fazer. Você tem que sentar, tem que documentar a informação, tem que seguir padrão, tem que definir política. Então tem esse lado que é um pouco mais teórico, né, e mais exaustivo, mas que a gente precisa cumprir para fazer acontecer, né? Então muitas vezes a gente procura as áreas, vamos documentar os dados, me fala quais são as regras de qualidade que você precisa para a gente implementar e tal, e o pessoal foge. Né? Então, eu sempre brinco, assim, nos meus posts no LinkedIn, eu falo muito disso, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, né? Porque todo mundo quer dados de qualidade, mas ninguém quer pagar o preço de fazer aquilo acontecer. Então, acho que ter esse patrocínio é importante, né? Quando a área de governança não está conseguindo a prioridade ali com os times, é importante que os diretores, né, os superintendentes das áreas, desçam para os times, é importante, né, dar clareza da necessidade do trabalho. E isso anda muito junto com cultura também, né? Sim. Porque ao longo aqui do tempo que eu tô trabalhando com isso, eu me deparo muito com a crachazada. Então, assim, não, governança é importante, a gente tem que fazer, mas na minha área não dá, porque é urgente, então faz aí, senão eu vou falar pro meu chefe, ele vai vir aqui. Então, isso tem muito a ver com cultura também, né? A gente tem que, como empresa, olhar para a importância daquilo e não ficar, né, caindo nessas armadilhas de, não, eu tô acostumada a fazer dessa forma, então meu processo é importante, então eu vou escalar aí para seguir de qualquer jeito. Então, acho que depende muito também dessa mudança de mindset, né? E as pessoas, elas têm uma resistência à mudança, né? Muito. A gente teve um podcast aqui com o Thiago Iser e eu falei justamente disso, porque ele estava falando de algumas culturas de empresa também, né, em relação a parte de treinamento e tudo mais. E aí eu falei exatamente isso que eu vou falar para você. Eu faço meia-culpa porque eu também sou assim. Quando a gente teve mudança em formatos de vídeo, por exemplo, foi uma grande resistência para mim entender que agora não era mais aquele formato de cinema, né? Era o formato que as pessoas estão na mão. Então eu acredito que você também enfrente isso no seu dia a dia, por conta dessa resistência das pessoas à mudança, né? É mais confortável você estar ali na sua zona de conforto. Com certeza. E assim, em governança, quando a gente fala de dados, né? O mundo que a gente está hoje, tudo é dados. Tudo está relacionado a dado, né? Qualquer tipo de empresa, em qualquer ramo. Então, o risco da gente tomar uma decisão errada em cima de dados, ela é muito grande. Então, acho que é isso que as pessoas precisam ter cada vez mais em mente, né? A gente sabe que tecnologia é super importante, ferramenta, a gente conectar processos de inteligência artificial para otimizar atividades repetitivas, isso é super importante também. Mas a gente precisa ter esse olhar, o cuidado mesmo com os dados, com as documentações, implementar validações de qualidade para a gente ser mais proativo, né? E não descobrir que um dado está errado só na hora que você precisa dele, às vezes para lançar uma campanha de marketing, para acionar algum tipo de cliente, né? Então, a gente precisa cada vez mais garantir que tudo isso que a gente captura, né, de informação em qualquer setor, que isso esteja correto para a gente conseguir usar os dados com todo o valor que ele tem. Porque se a gente tem um monte de dado e a gente não sabe se está certo, é a mesma coisa de não ter, né? Então, acho que isso é muito importante também. Bacana, legal. Você está falando de inteligência artificial, até está um pouquinho fora do nosso escopo aqui, mas como que a inteligência artificial, como que a gestão de dados, a governança de dados, ela trabalha em conjunto com a inteligência artificial, ou como a inteligência artificial ajuda nessa parte de governança de dados? Nossa, eu vejo um universo de possibilidades, né, que dá para a gente fazer com inteligência artificial conectado à governança. Eu acho que cada vez mais esses temas vão surgir, né? A gente vê ChatGPT, por exemplo, né? Tudo que você joga ali, você sabendo perguntar, obviamente, você tem retornos muito rápidos. Então, eu vejo inteligência artificial muito como um facilitador de atividades repetitivas, coisa chata, operacional, né? Própria documentação de dados é algo que eu acho que a gente tem a oportunidade de usar a inteligência artificial para tirar um pouco dessa carga também dos times como um todo.
monitoramentos de qualidade, definição de política, né? Então, acho que é claro que, assim, a inteligência artificial, na minha visão, ela não substitui o brilhantismo das pessoas e dos profissionais. Mas, com toda certeza, assim, ajuda muito a gente tirar essa carga de trabalho que ninguém quer fazer, o chato, né? Sim. E cada vez mais os profissionais estarem ali dedicados para gerar valor, né? Então, um cientista de dados, ele tem que ter o dado ali redondo, certinho, correto, porque o papel dele é extrair valor, é minerar aquilo ali e ver oportunidades de crédito, de venda, de CRM, de remarketing. E muitas vezes o cara gasta a maior parte do tempo dele ele batendo query primeiro para ver se o dado que ele está usando está certo, então ele bate em diversas tabelas. E grande parte do tempo dele ali fica com coisa operacional e não com o que, de fato, ele deveria fazer para gerar valor. Então, acho que a inteligência artificial, com certeza, contribui muito para isso. Ela deixa o processo um pouco mais automatizado, né? Muito mais automatizado, né? Você fica livre para olhar para a estratégia da coisa mesmo, né? Legal. E a gente traz, então, ainda dentro da governança de dados, né? Como que você vê o papel da governança de dados na competitividade, né, de uma empresa? Qual que é a importância do papel da governança na competitividade de uma empresa? Nossa, eu acho que assim, é o coração mesmo da empresa. Eu acho que representa um papel fundamental, né? Hoje a gente tem uma série de negócios que precisam ser gerados numa tempestividade bizarra, né? Quando a gente fala de bancos, quando a gente fala de emissoras, de streaming, planos de saúde, que é o que eu já trabalhei, né? Então, você tem que estar com todas as suas informações muito bem organizadas para você conseguir agir rápido, pensar rápido, no momento certo, na hora certa e com os dados certos, né? Além disso, tem um aspecto de LGPD, de segurança da informação, né? Dentro de governança, a gente tem um capítulo ali de SI, e isso é muito importante para o momento que a gente está hoje, né? Então, não ter risco de vazamento de informação, não ter risco de você ter pessoas dentro da empresa vendo dados que não deveriam estar vendo, né? Eu acho que esse é um desafio grande, né? Muito. Porque você tem que ter uma ferramenta específica com criptografia. Muitas ferramentas. É um conjunto de ferramentas para rastrear dado. Sei lá, se o colaborador tenta mandar um e-mail, né? Como é que você barra aquele e-mail com conteúdo que às vezes ele está tentando tirar da empresa? Exatamente. Teams, né? A pandemia trouxe essas ferramentas que super facilitam o dia a dia da gente, mas que tem que ter esses times ali por trás das cortinas, cuidando mesmo e garantindo que as informações não vão vazar, né? Que a gente não vai ter vazamento de dados para o mercado e coisas do tipo. Então... acho que a governança de dados, então, ela trabalha muito em paralelo ou em conjunto com a cibersegurança. Muito, muito. Tem muita relação. Governança é uma área muito cross, assim... Se você for olhar friamente, ela fala com todas as estruturas de uma empresa, né? Muitas vezes, eu tenho que falar com times de RH, que às vezes o foco não é trabalhar dados, né? Mas a gente tem que zelar por esses dados. Eu tenho ali dados de CPF, salários das pessoas, né? Dos colaboradores. Então, mesmo áreas que às vezes não têm um nível de maturidade alto com o tema de dados, a gente tem que abordar, aculturar, mostrar para as pessoas a importância, o valor que pode ser gerado, né? Principalmente para essas áreas que não estão tão maduras em dados. É legal você explicar, porque passam a estar orientadas também para isso, conseguem automatizar mais os processos, fazer as coisas mais rápido, gerar mais valor, gerar mais insight. Em qualquer trabalho, eu acho que em qualquer setor hoje, dá para gerar muito valor se tiver pessoas, né, orientadas de fato ao uso de dados. Bacana. E como é que... Quantas são as pessoas na sua equipe hoje? Hoje eu tenho 5 pessoas. Tá. Como que isso é dividido? É entre homem e mulher? Homens e mulheres. Mais homem ou mais mulher? É bem equilibrado.
logo que eu cheguei, a gente tinha mais mulheres, mas agora, né, eu até brincava com um dos meninos, falando, nossa, esse monte de mulher falando na sua cabeça, mas agora a gente tá bem equilibrado, assim, tá bem dividida. Por que eu tô te perguntando isso? A gente entendendo que o trabalho que você faz é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho que demanda tomadas de decisão, né? E aí eu vejo, com todas as pessoas que eu já conversei aqui, que a mulher ainda é muito subestimada, assim, né? No trabalho, ela não é ouvida, e às vezes você tem mulheres muito competentes que estão numa cadeia abaixo ali só por ser mulher, né? Então, com esse questionamento, assim, eu te provoco, qual que é a dificuldade que você vê sendo mulher, atuando num mundo corporativo que é majoritariamente dominado por homem, e como que você lida com isso, com esse fato? Acho que TI é uma área que, por natureza, já é uma área que tem mais homens, né? E eu acho que esse tema, assim, ele não é só no mundo corporativo, né? Eu acho que a mulher ela ainda tem muitos desafios a alcançar no trabalho e fora do trabalho, né? Acho que em muitos momentos na minha carreira, e eu acho que todas as mulheres já passaram por isso, né? De você tentar se expressar numa reunião e não conseguir, ou você dá uma sugestão e ninguém parece que escutou o que você falou, tipo, tá, beleza. E aí vem um homem em seguida e fala exatamente a mesma coisa, e aquilo, nossa, que incrível, Então, a gente, né, só sabe essa sensação, acho que quem tá na pele, só as mulheres sabem o que é passar por isso. Eu vejo que a gente ainda tem um caminho muito longo a seguir, assim, em relação a isso, a desmistificar esses pontos. Eu hoje trabalho com muitas mulheres e mulheres incríveis, né? Então, eu acho que isso tá mudando. Se a gente olha para 5 anos, 6 anos atrás, raramente você via uma menina em TI, e hoje a gente tem programas específicos, né? Mulheres em TI e tal. Sim. E estímulo a isso. Então, acho que tá muito legal. É bacana os movimentos que estão acontecendo, mas ainda tem um caminho árduo pra gente perseguir, né? Em relação a isso. Quando você vai em eventos assim, você sente essa mesma percepção de outras mulheres também? Sim. Então não é uma coisa só do mercado financeiro ou só do mercado de entretenimento? Não. Em todas as áreas, assim, eu tenho amigas, antigas gestoras que já passaram pela minha vida, né? Às vezes compartilho experiência, falo, nossa, você não sabe e tal. Aí a pessoa, isso já aconteceu comigo também, parece que a gente não é ouvida e tal. Então, isso acontece ainda muito no geral, né? Mas eu acho que é algo que tá mudando, o que é bom, né? A gente tem conseguido mais espaço. É importante também as empresas colocarem isso como uma meta mesmo, de estimular a diversidade, liderança feminina, diversidade de raça mesmo, etnia, né, orientação sexual. Acho que isso é super importante. São pautas que estão em alta, mas que a gente precisa continuar falando, porque ainda tem muito a evoluir, e a gente não pode deixar retroceder também. Exatamente. Aí você está falando aí de diversidade, né? Vocês têm algum programa de diversidade, ou você estimula essa diversidade na sua equipe? Como que isso funciona? Eu sempre estimulo a diversidade nas minhas equipes, em todos os lugares, assim, por onde eu passo. Eu acho que tem um ponto importante, que é a gente olhar também para as competências, obviamente, né? Então, tem que ser uma pessoa que tenha fit com aquela posição, que tenha experiência naquilo. Ou se ela não tiver experiência, ela tem potencial, ela tem vontade, ela quer aprender, porque eu acho que também esses aspectos técnicos da coisa a gente consegue ensinar desde que a pessoa queira aprender, né? Sim. Então isso, para mim, é o principal. A gente ter pessoas ali que tenham fit, que estejam com vontade, e aí, obviamente, né, tendo públicos diversos, aí nós, como gestores, né, é uma meta que eu defendo muito, que todos os gestores tenham para si mesmo, né? Tem pessoas com skills similares ou potenciais similares, e você tem pessoas ali que se encaixam em diversidade, vamos dar oportunidade para essas posições de diversidade, né? A gente tem
um histórico, quando a gente fala de raça, né? A gente tem um histórico, um débito muito grande em relação a isso. Então, acho que agora o nosso papel é dar essas oportunidades sempre que a gente tiver esse poder em mãos, né? E eu sempre procuro fazer isso. Bacana, e assim, você como mulher, você vive, como você acabou de falar, nessas dificuldades de ser ouvida e tudo mais, e obviamente que, por exemplo, eu não tenho essa visão, por mais que a gente tenha crescido juntos e eu tenha acompanhado de perto, bem de perto mesmo a sua trajetória profissional, eu não sei o que você vive na sua rotina, né? E aí é isso que eu fico tentando imaginar, porque nós viemos aqui para São Paulo numa época que a gente não tinha dinheiro, não tinha conhecido, e aí, em contrapartida, a gente pensa nessas pessoas que, por exemplo, vivem em comunidades ou que talvez não tenham uma oportunidade, não necessariamente vive em comunidade, mas não tem oportunidade, e aí, o que eu quero dizer com isso? Muita gente fala assim, da meritocracia, de todo mundo tem oportunidades iguais, mas isso que você está falando de facilitar, né, pessoas que têm habilidades, eu acho que traz um cenário de mais igualdade para as pessoas justamente por isso. Sim, acho que esses perfis, eles não partem do mesmo ponto, né? É uma corrida que essas pessoas estão saindo muito atrás de outras, né? Então, quando a gente fala de privilégio, é isso. A gente tem muitas pessoas que... eu acredito muito que assim, não, beleza, se você quer, você vai lá, você vai fazer acontecer, né? Eu acho que isso é importante que todas as pessoas tenham, mas a gente não pode deixar de ter esse olhar de que por mais que a pessoa queira e tenha vontade e queira fazer acontecer, ela precisa receber uma primeira oportunidade, Com certeza. né? E eu acho que times diversos, eles são importantes não só por diversidade de cor de pele ou de orientação sexual, mas eu acho que times diversos, eles trazem muita diversidade de pensamentos, de ideias, de pontos de vista, de perspectivas, né? Então, se a gente está desenvolvendo um produto e você tem uma pessoa, sei lá, PCD no seu time, ele não vai sair com problema de acessibilidade, porque você vai ter o olhar dessa pessoa ali, né? Trazendo a importância que, às vezes, quem não passa por isso, não sente, né, a dor doer na pele, Exatamente. Não se atenta a alguns determinados aspectos. Então, esse eu acho que é a grande riqueza, o grande valor de você ter um time diverso. É diversas perspectivas, diversos pensamentos, diversos pontos de vista, para você conseguir evoluindo também nos pontos ali que você tem de gap ou coisas que você não imaginava que poderiam acontecer, né? Exato, se colocar no lugar do outro é muito importante, né? Sim. Nós também sabemos muito bem disso porque a gente tem uma mãe que tem um problema na visão. Sim. E a gente viveu muito essa evolução, né, da doença dela, e a gente percebe o quanto que pessoas que têm necessidades especiais, elas dependem da boa vontade de outras pessoas e dependem também de que haja uma mudança, né, na forma de pensar, na forma de enxergar o outro, né? Eu acho Com certeza. que é muito importante. E nessa trajetória sua toda, pegando lá desde quando a gente chegou aqui, né, ainda falando sobre diversidade, você via programas nesse sentido acontecendo, não vou falar nem da questão da mulher, mas sim da inclusão mesmo social em si. Você via isso acontecendo? Tinha alguns programas nesse sentido, Menor Aprendiz, alguma coisa assim? Como que você via essas empresas estimulando esse tipo de programa? Olha, eu acho que se a gente for olhar, né, para quando a gente chegou aqui, sei lá, 10 anos atrás, tínhamos empresas olhando para isso, mas eu acho que eram as grandes, né? Eram só aquelas empresas tops mesmo, assim, que tipo, né, já previa isso na pauta. Hoje, quando a gente olha, né, pro cenário ali empresarial, óbvio que tem muito a evoluir, mas eu vejo que já é uma pauta muito mais defendida em todos os lugares. Às vezes a gente faz entrevista em outras empresas ou conversa com colegas que estão em outras empresas e a gente vê que isso está sendo muito estimulado. Então, acho que 10 anos atrás a gente estava engatinhando ainda. Hoje a gente já tem isso sendo falado, discutido, tem pautas recorrentes ali dentro da empresa buscando por isso. A pandemia, ela estimulou também muitas reformas de escritório, né? Então, e você vê agora escritórios já todos
construídos, reformados e super orientados à acessibilidade também, olhando para pessoas, né, que fazem parte dessas minorias e tudo mais. Então, acho que isso tem acontecido, está mais presente, mas, de novo, né, a gente ainda tem muito a evoluir e não pode também se descuidar para não retroceder. Então, com toda eu certeza. vejo muita oportunidade em todos os aspectos. Eu te pergunto isso porque a gente fez um podcast também com um engenheiro ambiental e aí a gente estava falando sobre a questão de meio ambiente e tudo mais. E aí ele pôs um ponto que eu acho que casa muito com essa parte da inclusão aqui, porque assim, ele trouxe aqui pra gente, né, no podcast, que em um momento o verde, o eco-friendly e tudo mais, ele era mais um modismo momentâneo do que realmente as pessoas hoje em dia entendendo a importância de cuidar do meio ambiente, principalmente nessas ondas de calor que estão acontecendo e tudo mais. E aí, é por isso que eu te perguntei, porque em um momento essa parte da inclusão, ela era mais um oba-oba, no sentido assim, a nossa empresa... Tinha até alguns exageros, na minha opinião, dessa inclusão tá parecendo um pouco forçada, mas eu acho que hoje em dia ela tá um pouco mais, natural e mais realista com o mercado, né? Sim. E eu acho que esse ponto que você colocou, né, do ambiente, a gente começou a discutir também os aspectos de ESG, né? Pouco tempo. Então, é como você falou, acho que há muitos anos atrás Natura é uma empresa que qualquer pessoa que você perguntar, qual empresa se preocupa com o meio ambiente? Vem, porque já é uma pauta de muito tempo, né? Sim. Mas você não via isso com todas. E eu acho que é importante essas leis que vão surgindo, também ter regulamentação, porque a gente sabe que se for depender ali das pessoas pararem e se preocupar com isso, a gente não para olhar, né, no dia a dia. Então, é importante ter regulamentação, ter lei, ter fiscalização para estimular também as empresas a adotar isso de verdade, né? Não, como você falou, só para inglês ver ali, só para falar que tem, né? Sim. Da mesma forma que diversidade, né? Ah, não, bota ali uma menina só para falar que tem e às vezes nem faz sentido para aquela vaga, né? Mas eu acho que quando você tem regulamentação e você discute isso também e mostra para as pessoas a importância, dar voz para essas minorias, explicarem os porquês, né? Explicarem os pontos de vista, eu acho que vai se tornando algo mais genuíno, assim, né? E estimula mais as discussões, os debates, e a gente vai evoluindo com isso, com certeza. Bacana, muito bom. Vivian, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, para trocar ideias sobre governança de dados ou sobre outros temas que a gente abordou aqui, né? Como é que as pessoas te acham? Boa, pode me adicionar aí no LinkedIn, vou deixar o link para você, eu tô como Vivian Pacheco no LinkedIn, faço sempre posts sobre isso, tô começando uma página no Instagram ainda, tá bem pequenininha, mas eu acho que é um canal legal também de divulgar esse assunto, né, eu tento trazer governança com uma leveza, porque é um tema mais pesado, mais burocrático em alguns aspectos, né. Então, eu tô começando essa página também, que é Vivian Pacheco, no Instagram. Legal. Com 2 Cs. E é isso. Aí me sigam aí no LinkedIn, eu posto sempre. Me chamem para discussões, eu gosto bastante de falar desse assunto. Então, eu gosto de ajudar também com dúvidas. Legal. Eu tenho uma interação legal no LinkedIn, o pessoal me chama, às vezes pergunta. Então, fiquei super à vontade aí para mencionar, pra gente falar mais disso. Legal, cabe um curso aí, hein? Cabe? Opa, em breve. É um assunto bem abrangente, né? Muito Com bom. certeza. Vivian, muito obrigado. Obrigado mesmo, minha irmã, por ter vindo aqui, por estar dando essa força pra rota. Muito importante, não só a gente criar conteúdo, mas a gente ter essa visão, né, corporativa, essa visão de vários mercados diferentes que talvez sejam interessantes e façam sentido para as pessoas, né? Sim, para poder implementar processos, para essa parte de inclusão e, enfim. Então, eu te agradeço muito, muito, muito pelos seus insights. Bem. Te convido aqui para a gente falar sobre empreendedorismo, porque você também tem uma empresa, né? Tenho. Então, logo, logo a gente vai falar sobre isso. Então, obrigado mesmo pelo seu tempo, por ter vindo aí da nossa gravação aqui. Obrigada a você. Valeu. E obrigado a você, então, que acompanhou aí mais um podcast da Rota Digital. Se inscreva no canal, ative as notificações aí, que a gente tem muitos assuntos para tratar
mais sobre governança de dados, sobre meio ambiente, sobre odontologia, parte científica, enfim, uma gama gigantesca aí do podcast da Rota Digital. Um grande abraço aí para você e até a próxima.